E agora, vamos conhecer a história de Lorena. Lorena sempre amou a dança quando pequena e possuía muita fé. Porém, há 6 anos aconteceu algo inesperado. Mielite transversa aguda. Mas isso não a impediu de dançar. E nem de ter fé. E tão pouco de sorrir. Conheçam a história de Lorena. Oi gente, eu sou a Lorena e eu queria contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu nasci prematura, ainda brinco com a minha mãe, eu falo que eu sempre fui muito acelerada e já nasci antes da hora. E logo depois eu já tive refluxo, com 10 meses. Eu ainda tive uma meningite bacteriana que quase tirou minha vida. Graças a Deus, Deus me curou e me permitiu, assim, ter uma infância que eu tenho muito a agradecer, sabe? A Deus por eu ter tido a infância que eu tive. Eu, desde pequena, sempre despertei uma paixão muito grande por dança. Eu dançava a todo momento. Eu fazia aula de balé, fazia aula de jazz, teatro, eu fazia tudo. Eu era muito elétrica, como eu disse, acelerada. Eu despertei uma paixão muito grande pelo balé, sabe? Eu queria ser bailarina. Porque a dança, ela me dava uma sensação de liberdade. Tanto que minhas brincadeiras eram todas que davam uma sensação de liberdade. Na casa da minha avó, tinha um pé de manga. E meu pai, ele pendurava um balanço lá com pneu, sabe? Coisa bem elaborada. E ele me balançava. E eu sempre falava, mais alto, pai, mais alto. Porque eu tinha essa sensação de liberdade mesmo. E eu andava de bicicleta pra lá e pra cá. Não queria andar de a pé, era só de bicicleta. E eu fui crescendo e fui brincando e fazendo as coisas que eu mais gostava. Comecei com 12 anos a fazer aula de teatro e isso me ajudava muito, porque no comecinho da minha adolescência, uns 10, 11, 12 anos mais ou menos, eu desenvolvi uma síndrome que chama síndrome de Tourette. E isso me fazia fazer tiques, mas tiques assim, diferentes, uma coisa bem mais avançada, sabe? Tinha tempos que eu chegava a quase me machucar e era muito difícil pra mim. Eu tinha que me controlar o tempo todo, a ansiedade, tudo. E então minha adolescência também foi marcada por muita dificuldade. E mais ou menos com os meus 13 anos, eu tinha acabado de fazer 13 anos em janeiro, em outubro de 2010, aconteceu um furacão na minha vida, eu falo. E eu perdi o meu chão literalmente. Porque eu tinha 13 anos e jamais eu ia imaginar que uma coisa dessa ia acontecer comigo. Acho que a gente não imagina. Quando a gente tem 13 anos, a gente tem um monte de sonho, a gente tá, né, naquela fase. E eu cheguei em casa, e como eu disse, eu gostava muito de dança, e eu cheguei da dança. E eu sentei no sofá pra ver televisão e a minha perna, sem nada, eu não senti nada, eu simplesmente sentei pra ver televisão. Minha perna começou a enformigar, minha perna direita. E eu passava a mão e não saía, tipo, não passava esse formigamento todo. Foi aí que eu tentei levantar, eu tava sozinha e eu falei, eu vou levantar. Nisso, eu fui fazer assim pra levantar e sair do lugar, eu não consegui. Literalmente, eu não conseguia levantar. Então eu me joguei no chão, naquele dia eu me joguei no chão e fui engatinhando até eu conseguir alcançar o celular que tava do outro lado da sala. E aí o meu quadril começou a paralisar, tipo, caindo pra um lado e pro outro. Ele paralisou e eu fiquei arrastada no chão. Daqui pra baixo, eu não sentia mais as minhas pernas. Eu não conseguia mexer nada mesmo. E é horrível de lembrar, mas eu comecei a me arrastar no chão igual uma cobra mesmo, pra tentar pegar o meu celular. E ele voou debaixo da geladeira. E foi aí que eu tive que pedir ajuda pra Deus. E eu peguei e fui rastejando. Eu cheguei no meu quarto, pus a mão em cima da janela, subi rapidinho, assim, bem rápido, e gritei. E aí foi um fuzuê, todo mundo chegou. O meu pai, ele começava ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Então ele passava um pano na minha perna, um pano quente, e eu não percebi.
E ele falava assim: Lorena, você não tá vendo o que eu tô fazendo? O que você tá fazendo, pai? O pano tá quente. E eu não sentia mais o quente, eu não sentia. Então eu comecei a ficar desesperada. E foi aí que a minha mãe pegou também e uma vela e pingou essa vela no meu pé. E eu não repuxei, eu não tive reflexo. Eu não dei sinal, é como se tivesse morrido alguma coisa. E aí a gente pegou a ambulância e aí a gente foi pro hospital. E eu fiquei sozinha naquela noite no hospital, porque meus pais tinham que fazer a papelada e tal. Foi fazendo os exames. E não descobriam o que eu tinha. No dia que eu cheguei no hospital, deixaram pra fazer ressonância no outro dia só. E a minha medula começou a inchar. Então, o médico, ele disse que ia passar um sorinho em mim. E no outro dia eu ia acordar andando, sentindo, normal. E aí, a hora que eu acordei no outro dia, eu não sentia mais o umbigo. Eu não sentia mais daqui pra cima. E aí foi onde minha mãe se desesperou e correu atrás do médico, que é o médico da minha filha, o que tá acontecendo, né? E aí ele veio e fui fazer ressonância. E aí deu uma lesão na medula, que é chamada de mielite transversa aguda, uma inflamação na medula. Pode ser por vírus, bactéria, um monte de coisa, muita coisa mesmo. Então nesses 6 anos a gente começou a fazer muitos exames pra tentar descobrir o que aconteceu, sabe? De 1 milhão dá em uma pessoa. Ou seja, eu ainda brinco e falo que eu vou jogar na Mega Sena e ver se eu ganho, porque a estimativa é a mesma, né? E tem várias pessoas que tem, sabe? A gente vai descobrindo, porque nesses 6 anos, a nossa luta, uma das nossas lutas foi começar a tentar descobrir o que tinha causado aquela inflamação. E todos os exames davam negativos, de líquor, tudo. A gente foi pro Albert Einstein, a gente rodou praticamente o Brasil mesmo, sabe? A gente foi em muitos lugares. E eu fiz muita fisioterapia desde o começo, eu comecei a fazer. E depois de 2 meses de doença, eu tinha que passar sonda ainda. Eu não conseguia ir no banheiro sozinha. E é horrível, sabe, gente? Não conseguir ir no banheiro sozinha, precisar de ajuda, ter que passar sonda. É difícil, é muito difícil. Porque me dava infecção de urina, eu chorava, porque doía muito. E o pior de tudo que aconteceu foi que depois desses 2 meses começou a tal da dor neuropática. Dor neuropática crônica. E isso, meu Deus, foi o que me deixou mais desesperada. Porque eu já não podia andar. Eu tava fazendo fisioterapia e passava sonda. Em 2 meses eu fiquei passando sonda. E essa dor neuropática, ela se tornou crônica. Então, mesmo eu não sentindo a minha perna daqui pra baixo, a minha sensibilidade da segunda camada de pele que a gente tem, os nervos, começaram a doer muito. Então, a gente correu desesperadamente por uma ajuda pra tentar diminuir essa dor. Porque nenhum medicamento fazia mais efeito. Eu tinha que ir pro hospital e eles faziam morfina em mim, misturado com outros medicamentos, e eu gritava, eu falava, não tá resolvendo. E realmente, não resolvia, não melhorava essa dor. Essa dor era constante, ou seja, eu acordo e durmo com essa dor, sabe? E não tem coisa pior nessa vida do que, além de você não poder andar, você ter dor, porque isso acaba com a gente, sabe? Apesar de eu estar sempre sorrindo, olhem pra mim agora. Eu sei que eu tô bem arrumada, porque eu não perdi a vontade de viver, sabe? Eu não perdi a vontade de me arrumar, de dançar, de sair. Não, eu não perdi, porque Deus foi me dando força. Eu sempre tive muita fé e Deus foi me ajudando, sabe? Mas, gente, numa boa, acordar com dor todo dia e dormir com dor todo dia, eu não aguento mais, de verdade. Eu não posso acordar mais com dor e ficar com dor e ir pro hospital e tomar remédios que acabam com o meu rim. Eu não posso. Então, a gente começou... Desculpa, para um pouco. Que situação, né? E não pense que a gente não tentou, porque a gente tentou muito mesmo, assim.
maneiras de aliviar essa dor. A gente fez um processo que era uma bomba intratecal com morfina direto na coluna. A gente tentou um eletrodo que era pra tentar colocar, pra ver se dava uma diminuída, mas não dava certo, nada dava certo. Então eu tinha duas opções: ou eu ficava sentada, sofrendo, chorando de dor, ou eu ia lutar. Foi o que eu fiz. Às vezes as pessoas me verem sorrindo por aí e falam: ah, acha que ela tem dor? Pois é, mas eu tenho. Acontece que Deus me dá muita força. Eu tenho uma fé muito grande, eu rezo muito, eu converso com Ele diariamente e a misericórdia dele me alcança pra tentar aguentar essa dor. Mas não dá mais, literalmente não dá mais. E nesse momento que eu tô falando com você, que tá me vendo, eu tô com dor. Eu tô com muita dor agora. A minha perna tá ardendo. Eu sinto sensação de facada, agulhada, choque. Às vezes de madrugada eu acordo chorando porque eu tento dormir e eu não consigo, sabe? Então, é o tempo todo. Não é uma dor que, tô com dor, eu vou tomar um remedinho e já passa, melhora. Não, é o tempo todo. E eu acho que ninguém merece ter dor o tempo todo, né? Então foi aí que a gente começou a tentar correr atrás da minha mãe e meu pai, que eles são assim, tudo na minha vida. Eles começaram a correr atrás de um tratamento pra mim. E a gente descobriu o tratamento com células-tronco, que é uma esperança que eu tenho. É a minha esperança de poder voltar a não ter dor, de poder melhorar. Porque pra gente, se falarem que a gente tem 1% de chance de melhorar, a gente vai correr atrás, entendeu? E a gente procurou muito aqui no Brasil, realmente a gente procurou muito. Mas aqui as pesquisas ainda não estão tão avançadas como estão pra fora. E foi aí que a gente pegou e a gente, com a ajuda do povo, graças a Deus eles ajudaram muito a gente. Uma família lá nos Estados Unidos acolheu a gente e a gente foi pra lá. E a gente tentou buscar esse tratamento lá no Hospital Jackson Memorial, onde a Laís Souza faz o tratamento lá com células-tronco. E conversando com o médico e tal, ele disse que eu tinha muita chance de melhorar, que eu podia viver sem dor, que eu podia até voltar a andar, mas que ele não podia me garantir. Mas que ele podia sim falar que eu podia ter chance, que eu posso ter chance. Só que lá eles só fazem em pessoas que ou sofreram um acidente ou por arma de fogo, e não é o meu caso foi uma inflamação. Então a gente assim tentou muito mesmo e a gente veio embora de lá com o coração muito partido, sabe? A gente entendeu, mas não dava pra aceitar. Eu acho que ninguém tem que aceitar. A gente tem que lutar. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que lutar, sabe? A nossa vida é muito frágil. Uma hora a gente tá aqui, olha o que aconteceu comigo. Eu cheguei e pá, não tava andando mais. Então a gente tem que tentar sim. Então a gente voltou pra cá e esse ano foi muito turbulento. Mas a minha mãe, ela continuou buscando e a gente conseguiu um médico que aceitasse fazer o tratamento. Inclusive, a gente conheceu uma menina que ela fez em um desses lugares e a minha mãe foi conhecer pessoalmente pra ver. E hoje ela tá totalmente melhor do que ela tava quando ela chegou lá. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Assim, de verdade, o tratamento ele é muito caro, ele ficou em torno de R$200 mil. E assim, fora as diárias, que a gente vai ter que ficar lá um mês, né? E são várias aplicações, é uma coisa muito bem feita, sabe? Só que a gente não tem esse dinheiro e a gente tá aqui pra apelar mesmo, pra pedir ajuda. Porque a gente não sabe mais o que fazer, literalmente, eu não sei mais o que fazer. Então eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo, então eu peço muito a ajuda de vocês. As doações podem ser feitas aqui, que a gente vai deixar a conta do banco aqui, que a gente abriu. Nesses contatos, vocês podem entrar em contato com os telefones que vão estar aqui. E assim, uma menina com 2 pães e 2 peixes, ela alimentou uma multidão inteira, isso é uma passagem bíblica. Então eu acredito que a gente vai conseguir, e a vitória não vai ser só minha, vai ser nossa. Então é por isso que eu peço, sabe? Que me ajudem a ter esperança. Porque a doação de vocês vai me motivar a continuar buscando o meu sonho. Vai continuar vivendo, porque com dor não é fácil, gente. Às vezes vocês pensam, mas todo mundo vive numa cadeira de roda e tal. Tudo bem, todo mundo vive, mas ninguém tem que aceitar. E se eu tenho uma chance de buscar o meu tratamento, eu vou, mas eu preciso de ajuda. Então eu agradeço as orações e peço que Deus abençoe cada um que tá me vendo mesmo. E se alguém me perguntar qual é o meu sonho e meta, né, a minha meta,
é ser fisioterapeuta. Nesses 6 anos eu aprendi muito, eu amadureci muito e aprendi muito. E eu quero passar para as outras pessoas isso, eu quero passar para elas. E como eu fui ajudada uma vez por um fisioterapeuta maravilhoso, vários, eu quero ajudar elas, entendeu? Eu quero mostrar que elas podem conseguir, principalmente as crianças. Ver um sorriso no rosto de uma criança que está tentando voltar a andar com uma dificuldade não tem preço para mim. Pode não ser o plano de Deus, talvez, de eu não voltar a andar. E eu não cruzei os meus braços, eu tenho direito de tentar. E eu vou tentar, e eu vou até o fim. E se nesses 6 anos, com dor, passando tudo que eu passei, eu não desisti, então não desiste também, sabe? Se você tem um sonho, vai atrás. De verdade, porque é possível. Só não é possível se a gente cruzar os braços. Mas se a gente abrir os braços, a gente consegue. Essa é mais uma página da minha vida que tenho o desejo de um dia transformá-la em um livro. Espalhe amor, pois nessa vida tudo se transforma, tudo muda de uma hora para outra e o nosso maior bem é amar. E que através desse amor, presente em cada um, vocês possam me ajudar a aliviar um pouco do meu sofrimento. Suas orações e doações são para mim motivação para me ajudar a prosseguir. Estou envolvida num berço carregado de fé e esperança, que é meu suporte para ter forças. Minha família é minha base, mas, para completar essa vitória, eu preciso de cada um de vocês e tenho fé que será possível.